holofotação. Senhorita Bira, vamos? React gigantesco? Bora? Bora. Pra vocês aqui que você não... Voltar um pouquinho, vamos lá. O algoritmo da imagem. Só para lembrar a todos vocês aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? A partir de hoje, vai ter umas referências de leitura aqui na descrição do vídeo. A gente vai tentar atualizar todos os vídeos com algumas referências. Vai ser um trabalho hercúleo e de corno, mas eu vou tentar fazer isso, tá bom? Não se esqueçam aqui então de dar uma olhadinha nas referências, se inscrever no canal, blá blá blá, para você que tá vendo o corte. E também para você que tá assistindo ou a live ou o corte, acessar as aulas, né? As aulas aí do curso básico de História. Só R$ 4,99 e esse preço por tempo limitado. R$ 4,99 até o 5º dia útil de agosto. Até o 7º dia útil de agosto. Vou dar 2 dias de lambuja para vocês receberem salário e pagarem. R$ 4,99. Já tem 3 aulas. A próxima aula é de Revolução Industrial, tá bom? Já tá saindo, já tá saindo, tá bom? Vambora. Gente, vocês estão bem? Eu não tô bem não, vou te falar bem a verdade. Falar a verdade hoje em dia é pior que bater na mãe. Ou eu tô errada? Não, mas eu, graças a Deus, eu não tenho o rabo preso. Da meia-noite eu solto meu rabo. O povo demora pra achar. Eu tô aqui pra falar a verdade. Doa quem doer. Hoje não tem historinha com o Valdeci, não. Esse não é um vídeo comum do canal. Nesse vídeo, até o cenário tá diferente. A trajetória que eu venho querendo com vocês desde aquele primeiro. Por isso eu até mudei de fundo, pra você não se confundir. O vídeo de hoje foi escrito em março de 2023, ou seja, há quase 3 meses. Eu não vou contar nenhuma notícia pra vocês aqui que você não saiba. É um vídeo apenas de desabafo pessoal. Eu perguntei lá no meu Twitter, o @senhoritabira, se vocês queriam. Vocês disseram que sim, então toma, minha filha! Não se... Pô, não dá. Ele é demais, pô. Ele é muito bom. Eu adoro a comunicação dele, não tem jeito. Não se preocupe, eu vou continuar a trajetória do meu canal. Eu vim falando da geopolítica e da sociedade atual. E agora eu estou empenhado a falar da celebridade nesse ano. Eu vou continuar, não se preocupe. Eu tenho esse compromisso com vocês. Mas hoje é uma conversa... Pô, Senhorita Bira é amor eterno, pô. Ele é muito foda, não tem como, pô. Pô. A gente pode até ter discordâncias de vários pontos e tal, mas é um trabalho que é... um primor, um primor. Eu acho o trabalho dele um primor. Muito sincero. Ele é um gostoso, exatamente, ele é um gostoso. Era muito olho no olho. Eu estou aqui hoje para fazer um desabafo, para fazer um pedido. Eu vou implorar para vocês. Não deem fama para pessoas estúpidas. Não façam com que pessoas estúpidas sejam famosas. Me surpreende que eu tenha que falar isso em 2023, depois de tudo que passamos. Depois de termos visto o bolsinha de cocô na presidência. Você pode dizer... Eu não aguento essas... Ele faz. Eu não aguento, é muito bom. Bira, eu sou responsável. Eu não estou dando palco pra maluco. Mas você pode estar. Um dos problemas que a gente enfrenta é a holofotação. O que é isso? É doida? É neologismo. Eu invento palavra, eu sou livre. Deu 1888, eu fiquei livre. Eu sou escurinha, mas eu sou liberta. Ô, voz me sei que é um chá. A holofotação, colocar no holofote, sob a luz, pôr no palco, dar visibilidade, notoriedade. Por isso, nosso vídeo de hoje se chama Me Faça Famoso. Veja só, há muito tempo nós estamos fazendo a coisa errada e não estamos percebendo. É isso que nós estamos fazendo há muito tempo. Quando você vê um comentário cheio de preconceito e ideia errada, que te causa muito ódio, que te indigna, o que você faz? Você comenta? Você dá carinha brava? Você retuita. É a holofotação. Quanto mais gente respondendo ao comentário, interagindo com o comentário, mais ele fica em evidência, mais gente ele atinge. E adivinhe, nem todo mundo pensa como você. E eu acho que tem um ponto aqui que é importante, na verdade 2 coisas, que é, primeiro, né, de perceber como alguns membros do MBL têm se utilizado dessa retórica, dessa narrativa para poder angariar fama, né? Então tem uns caras, uns perfis aí que ficam falando um monte de atrocidades, uma seguida da outra, porque sabe que isso gera engajamento a partir da indignação moral coletiva. Então é um ponto importante, assim, da gente poder parar para analisar, pô, talvez a gente não precise comentar todas as coisas, nem retweetar todas as coisas, nem expor o quão absurdo é aquela coisa, tá ligado? Eu acho que é uma reflexão bastante importante para ser feita, né? Ainda que eu vou esperar ele continuar, porque eu tenho alguns pontos sobre essa questão de dar palco.
Você está contribuindo para que aquele comentário fique famoso e atinja toda a sorte de pessoas. Quando você vê Nicolas Ferreira na Casa do Povo falando sobre transexualidade, você fica indignado e compartilha? Parabéns, era isso que ele queria. É a holofotação, colocar sob o holofote, dar luz, causar notoriedade. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores aqui do canal. Eu acho que essa holofotação, na verdade, ela aconteceria até independentemente se a gente compartilhasse ou não, né? A gente tem que lembrar que os agentes que representam os interesses da burguesia têm muito dinheiro envolvido junto com as big techs e as empresas de comunicação para poder veicular essas mensagens, independente se elas são verdadeiras, se elas são honestas ou não. Então, tipo, o Nicolas Ferreira, ele já tem o palco, tá ligado? Acho que ele já tem esse palco consolidado. Eu acho que talvez quando a gente faça esse compartilhamento, essa questão, a gente dê um boostzinho, sabe? A gente dá uma chegadinha a mais. Mas no cerne eu não sei quanta diferença isso vai fazer, sabe? É uma questão mesmo. Tudo o que está no palco é forjado e tudo o que está no palco é para ser visto. Exatamente, o Nicolas Ferreira foi o deputado que mais teve votos de todos os tempos? De todos os tempos? Conferir essa informação aí, hein? Você acha que Nicolas Ferreira subiu ao púlpito para falar algo que ele não queria que ninguém ouvisse? Você acha que Nicolas Ferreira colocou uma peruca na cabeça e falou absurdos porque ele queria que ninguém comentasse a sua fala? Não sejamos ingênuos. Quando você compartilha a fala de Nicolas Ferreira, você está fazendo exatamente o que ele queria que você fizesse. Você está trabalhando de graça como cabo eleitoral dele. Eu trago o exemplo do Nicolas aqui porque tem muitas camadas e muita coisa para ser dita. Eu também vou dar outros exemplos no decorrer do vídeo. Mas veja. Primeiro, Orlando Calheiros, antropólogo e articulador político, nos conta no Twitter. Sobre Nicolas Ferreira, inclusive, segundo Passarinhos, a avaliação interna é a de que a sua atuação na Câmara, especialmente no episódio do Dia das Mulheres, está sendo classificada como muito positiva. Segundo essas avaliações, por meio dessas ações, o deputado não apenas se manteve em evidência para sua base, como expandiu seu nome para além de Minas e Sudeste. Segundo Passarinhos, ele já é mais citado que Bolsonaro em determinadas redes e grupos. Isso, inclusive, é visto como muito positivo, pois diminui os efeitos das ações do governo Lula. Basicamente, mantém as pessoas falando de banheiro unissex e não do novo Bolsa Família. Por isso, o deputado mineiro já estaria sendo cotado para se tornar um dos principais cabos do partido para as municipais de 2024. Dependendo do resultado, poderá alçar voos maiores ainda em 2026. Sem dúvida, gente. Sem a menor sombra de dúvida. Acho que o Nicolas Ferreira, ele é a representação de tudo aquilo que que a ideologia dominante representa da sua perspectiva mais reacionária, né, da sua perspectiva mais conservadora, e ele dialoga muito com, sobretudo, as bases das igrejas neopentecostais, né, dessa galera que faz um terrorismo midiático fudido, assim. E eu acho que tem um outro perigo, que é o fato de o Nicolas Ferreira ser jovem. Isso é um problema. Tá ligado? Isso é um problema porque quando a gente ouvia as groselhas que o Bolsonaro falava, né, os absurdos que ele falava, o cara é um escroto, né, um velho do caralho, não sei o quê. O Nicolas tem um problema porque ao passar esse ar jovial, esse ar de alguém novo, com energia, com ímpeto, porra, isso é um problema. É um problema porque ele passa a ser essa imagem que todo mundo vai olhar de uma referência, o jovem rebelde, corajoso, né? Bolsonaro é um tio do churrasco, tá ligado? Então pode ter certeza que é uma das pessoas que a direita, a extrema-direita, tá mais investindo o seu tempo, a sua organização para não queimar, primeiro para não ser queimado, para ganhar essa notoriedade. Dimitra Vulcana, a doutora Drag, diz também: Nicolas Ferreira disse agora na Jovem Pan que não teve repercussão negativa e ele ainda ganhou 350 mil seguidores. Eu fico descaralhada da cabeça de saber que essas figuras vão chegar em lugares de poder maiores ainda e vamos ficar à mercê. Ué, mas é isso, né? Com Bolsonaro. Agora eu vou te perguntar com muita verdade no coração. Vamos. Quem assiste aos discursos da Câmara? Quando foi que um discurso, vamos pensar, da Sâmia Bonfim, que é uma parlamentar progressista do PSOL, quando foi que um discurso dela foi colocado em todos os canais da televisão aberta do Brasil? Quando foi que um discurso de Sâmia deu por que será, né? 50 mil seguidores? Nunca. Se são e não vai ser ou não,
O que eu tenho certeza E não vai ser. é que o cidadão médio brasileiro não discorda do discurso de Nicolas. Ninguém no mundo real, fora do Twitter, gosta do cenário que ele apresentou. Um homem de 2 metros dentro do banheiro feminino com a sua filhinha de 5 anos. Mas isso é fruto da desinformação, né? Eu acho que é importante a gente relembrar que fake news, o terrorismo midiático, tudo isso são medidas que os grandes meios de comunicação já se utilizavam antes da existência da rede social. Não é a existência de uma Big Tech que vai fazer com que isso aconteça. É claro que a Big Tech ela pode aumentar o alcance desse processo, ela pode viabilizar uma expansão dessa mensagem, né? Mas isso já acontece desde sempre, né? Eu acho que atravessa por uma questão fundamental, que é a necessidade de regulação dessas redes, de regulação das mídias. Porque quando a classe dominante tem o controle das mídias, quando ela tem o controle daquilo que é produzido em termos de agitação e propaganda, né, que não deixa de ser de alguma maneira, a gente tá vendo que esse discurso reacionário vai ter uma veiculação muito mais profunda do que um discurso não reacionário, tá ligado? Quer me cancelar? Me cancela. Eu tô aqui pra falar a verdade. Eu uso base importada da MAC, eu tô bem na vida, graças a Deus. Quando você compartilha a fala de Nicolas Ferreira, você diz que o perigo de abuso sexual em crianças não está na rua, mas sim na família? Você mostra os dados que é a família que abusa da criança? É isso que precisa. A família em mais de 80% dos casos que abusam da criança? Mano, ontem, no dia 20 de julho, saiu a notícia que no ano passado foi o ano que o Brasil mais registrou casos de estupro na sua história. Mais de 74 mil casos, 205 estupros por dia. Eu fiz a conta, um estupro a cada 18 minutos no Brasil. De cada 10 vítimas, 6 dessas 10 vítimas tinham 13 anos de idade ou menos. E dessas vítimas, 25% tinham até 4 anos de idade. Tá ligado? A questão é que esse tipo de dado a gente tem que ler sobre isso, a gente tem que se informar sobre isso. Porque o ponto central não é só a gente ficar indignado, né? Ai, que merda, né? Pô, claro que é uma merda. Mas a gente tem que entender quais são os elementos e os princípios que acabam fazendo com que essa situação se torne possível. E onde que estão esses elementos? Está, por exemplo, no processo de exploração da mão de obra, está no processo de dependência econômica, geralmente das mães e das crianças, sobre os agentes masculinos, que é quem comete esses atos com maior frequência. É o fato da gente ter o moralismo conservador como cimento da ideologia dominante que permite a continuação de um projeto econômico. E aí a gente tem, né, o discurso de gente como Nicolas Ferreira, dessa galera, que vai falar contra a educação sexual nas escolas. Porque aí, a partir do terrorismo midiático, do que seria uma educação sexual nas escolas, vai dizer que a educação sexual é terrível, vai ensinar as crianças a fazer sexo. E não é isso, né? A gente sabe que a educação sexual nas escolas é pra quê? É pra ensinar, por exemplo, a criança que se vem um adulto mexer em você, você tem que denunciar. Você tem que falar. Se você não cria um senso educacional para esse processo, e é o mínimo, né? Eu tô falando aqui de uma perspectiva bem reformista. Se você não cria esse senso educacional para poder instruir a criança dela entender o que isso significa, qual que é a propensão de casos como esse acontecer? E aí vêm os conservadores, né? Vocês lembram do caso da menina que foi violentada por membros da família? E aí ela teve que ir para outro estado fazer o aborto, porque ela engravidou, e aí ficou lá. Os caras da igreja não sei da onde, rezando na frente do hospital, querendo impedir a menina de fazer o aborto. Tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, se você expõe um caso como esse dessa forma, nossa, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Você diz isso, você explica que não é a Pablo Vittar, não, é o pai, o Precisa avô, fazer o tio. isso. Mas isso nem importa. Nós estamos na pós-modernidade. A verdade não existe mais. Nós aqui à esquerda, não concordo muito não. Achamos um absurdo a fala de Nicolas? Acho que existe um problema aí da pós-verdade, né? Acho que existe uma maior fluidez dos discursos nesse sentido. Não curto muito isso, não. Eu acho que a gente tem que combater para poder colocar qual é a verdade da materialidade, né? Combater isso e foda-se. Se vão concordar ou não, é o problema das pessoas, pô. Tá aqui, ó, na tua cara, tá aqui. Ah, eu não concordo, não acredito. Foda-se. Foda-se. Pois é, mas o mundo é maior que a nossa bolha. O cidadão médio que vê esse discurso sendo chamado de transfobia diz: então eu sou transfóbico também. Transfobia é mimimi. O que nós não entendemos ainda é algo que eu venho falando há muito tempo. A política não é para idealistas, é para estrategistas, e nós não estamos sendo estratégicos. Nós... Fora do poder, tudo é ilusão. Quem disse isso?
Ele mesmo, Vladimir Lenin. Não aceitamos a derrota vergonhosa, por exemplo, no Chile, depois do fracasso da esquerda identitária. Ah, quem fala com... Não. Aí a senhorita Bira errou. Não é isso, não. O problema que cerca o Chile não é só sobre a esquerda identitária, né? Porque eu acho que isso pode acabar criando uma dinâmica de debate enganosa de que o problema é a luta por essas questões, né? Pelas questões LGBT, pelas questões feministas, de raça e tal. Escuta mais e fala menos. Tá bom, desculpa. É que isso aí não, né? Contra a esquerda identitária neofascista. Então, vai preparando o cozinho, porque você vai tomar nele. É bom que você goste, eu gosto, é gostoso. É bom que você se prepare, você vai tomar bem no botãozinho. No botão. Bem, quando for feito no Brasil uma constituição direitista, como certamente vai ser a do Chile, aí você vem falar que pobre não tem sorte, tá bom? É isso mesmo. Ai, ser viado é triste, a gente não ganha nada. Me disseram numa palestra que eu fiz, mas o LGBT também é trabalhador. Mas a maioria tem apoio da maior parte das pessoas. Ou jogamos direito, ou vamos ser caçados. É triste, é injusto, mas é o jogo. E o Nicolas está literalmente gozando com a cara da esquerda. Pô, eu não consigo concordar. Não consigo concordar com isso. Sobretudo porque, se a gente parar pra pensar, são os estratos da classe trabalhadora que mais sofrem o processo de precarização e de exploração, tá ligado? Ainda que haja, né, a classe trabalhadora mediana vê essas questões conservadoras como um problema, parará, piriri, pororó, sabe? Não, pô. Não. Acho que se existe essa questão, então é a gente que tá, de alguma maneira, informando isso errado. A gente que não tá conseguindo adaptar os nossos meios de comunicação pra poder elucidar as pessoas, né, que as questões de exploração do trabalho, elas atravessam outras dinâmicas de exploração, da reprodução social do trabalho, da família, da sexualidade. Eu diria que, na verdade, são dois problemas. É uma falta estratégica, porque o processo para a gente poder analisar isso atravessa uma necessidade de análise materialista da história. E essa análise materialista que o marxismo-leninismo coloca pra gente, né, que vai criar esses mecanismos de análise, mostra pra gente que, para além da questão de classe isoladamente, a gente tem outros elementos que convergem para esse processo, né? Ou, tipo, a classe trabalhadora não sofre igual. Um trabalhador branco sindicalizado, ele sofre, ele é explorado. Agora, uma mulher negra, mãe solo, que tem um emprego, terceirizada, que tá quarteirizada e tal, ela vai ter outra dinâmica de sofrimento, que vai ser atravessada por outras questões. Eu acho que quando a gente coloca essas questões em caixinhas que são distintas, né? Eu acho que a gente cria, na verdade, um cenário, né, de profundo pessimismo, né? E eu acho que a gente tem que ser pessimista mesmo. A gente tem que ser pessimista. A gente tem que olhar pra realidade e falar, caralho, isso aqui tá uma merda. Entendeu? Isso aqui tá uma bosta, isso aqui tá horrível. Sabe por quê? Porque é o pessimismo da razão, e a partir da nossa constatação de que a gente precisa fortalecer nossas ideias, fortalecer nossos combates e não rifá-los. E a gente conseguir transformar isso em vontade política. Pessimismo da razão, otimismo da vontade. Se vai dar certo ou não, foda-se, entendeu? A gente tem que se mobilizar, se organizar, tá puto, porque o desfecho disso tem que ser a construção da Revolução Brasileira. É isso que a gente tem que almejar. Se isso vai dar certo, se isso vai dar bom, a gente não sabe. Não tem como saber. O que a gente tem que saber? A gente tem que entender que a nossa tática, a nossa movimentação tem que ser sempre na direção da estratégia da reconstrução da Revolução Brasileira. Sempre. Porque esse pessimismo, né? Esse pessimismo, de alguma maneira, que corta, né, o nosso desejo, que corta a nossa potência, é o que o realismo capitalista quer. Que a gente olha e fala, é isso, né? Ou é isso, ou a gente rebaixa nossas pautas, a gente rebaixa nossa perspectiva, a gente rebaixa o nosso projeto, e aí vai deixando pra depois, a gente vai virar o Partido Trabalhista Britânico, que nos anos 90 nos anos 90 passa a aderir às políticas neoliberais. A gente vira o PT, que nunca se propôs a ser revolucionário também, mas que tá aderindo a práticas econômicas neoliberais, em nome da governabilidade, em nome da estabilidade, em nome de qualquer bosta assim. Ele mostra com orgulho deputadas esquerdistas raivosas com ele. Nós, como eu sempre digo, não atacamos o que está em pauta. A apresentadora da CNN pergunta o que é o decoro que o Nicolas quebrou. A deputada responde que ele é transfóbico e vai para a lata de lixo da história. É verdade que ele vai para a lata de lixo da história, porque o que vence sempre é o novo. O novo sempre vem. Os conservadores estão dizendo que o mundo está perdido desde a Revolução Francesa. Então, não tem nada de novo. Os conservadores não percebem que nada que eles falem ou façam é capaz de conter a chegada do novo. Não é.
Mas não era isso que estava em pauta. Já falamos sobre isso também. Se a pergunta é sobre decoro, responda sobre decoro. Eu acho que esse ponto é importante. Esse ponto aqui é importante. Importantíssimo. A gente precisa conseguir, de alguma maneira, mostrar como essas ações causam problemas ou causam questões para além da indignação moral. Não somente da indignação moral. Tá ligado? Então o caso do Nicolas Ferreira é emblemático porque... E aquela coisa, só para poder salientar que calendário de atos se faz urgente para ontem. Eu acho que é necessário, né? A gente puxar ato, a gente puxar essas mobilizações. Mas isso nunca pode ser o ponto inicial da nossa reflexão. Puxar ato para quê? Quais são as palavras de ordem? O que tá em pauta aqui? Tá ligado? Porque a gente pode puxar um ato para poder apoiar o governo. Não pode? Pode. Então a gente tem que dar um passo atrás para analisar essas questões. A. Ele queria ser visto. B. Há pessoas que concordam com ele. C. Ele ganha mais visibilidade e notoriedade. A internet é feita de bolhas. Veja só, eu sabia que existia uma influenciadora chamada Virgínia, que é casada com o Zé Felipe, o filho do Leonardo. Eu sabia disso porque eu sigo a Rainha Matos, para ficar atento a esse mundo que a gente acha que é bobagem, mas é muito importante. A questão é que eu nunca tinha visto o rosto da Virgínia. Eu não sabia o que a Virgínia fazia. Nem eu. Descobri recentemente, por causa da polêmica da base de sociais que ela lançou, é quem ela era, o que ela fazia. Ufa. Se é em casa, ainda bem que não me citou. Mas ela é seguida por 42 milhões de pessoas e já chegou a ter 1 bilhão de interações na sua conta. Caralho, e eu muita realmente gente, não velho. tenho por que mentir pra vocês. Eu nunca tinha visto o rosto dela. Sabia o nome, já tinha visto uma foto, mas eu não reconhecia a pessoa. Eu não juntava o nome... Realidades apartadas, né? Muito louco. 42 milhões de pessoas sabem quem ela é e se importam tanto ao ponto de acompanhá-la. Então não é porque ele é o deputado mais votado de Minas Gerais, não é porque ele tem milhões de seguidores que ele é conhecido por todos. Bem, agora ele deve ser. E vai acontecer alguma coisa com ele pela fala que ele fez na Câmara dos Deputados? Não. Claro que não. Quase. A Câmara pensa igualzinho. Essa é a questão. Não tem como a gente ficar iludido com a representação do parlamento burguês, achando que ações... Mano, olha o Bolsonaro, velho. O Bolsonaro celebrou o Coronel Brilhante Ustra no dia do golpe contra a Dilma, exaltou e não aconteceu nada. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Ai, vamos abrir a CPI, vamos abrir não sei o quê, vamos abrir na comissão de ética. Foda-se, entendeu? Isso não faz diferença alguma. Alguma, cara. Porque o parlamento burguês pensa exatamente igual. A gente precisa entender que é importante disputar os espaços institucionais, é muito importante, mas essa pressão não vai vir de dentro. Se tivesse a possibilidade de vir de dentro, você acha que eles deixariam tudo isso acontecer? Você acha que a burguesia deixaria isso acontecer? O Arthur Lira sendo acusado de um monte de porra, você acha que vai acontecer alguma coisa? Ilusão, pô. Quase 3 meses se passaram e ele está muito bem. Será que rola pelo menos uma multinha para ele pagar com uma vaquinha e sair como mártir para os seus apoiadores? Talvez sim. Já falamos sobre isso também. Por que Mamãe Falei é caçado quando ele diz que as ucranianas são fáceis porque são pobres? Eita, ele é Lelê! caçado porque ele não tem a herança que importa. Ele é um ninguém. Diferentemente de Fernando Cury, que supostamente passou a mão no seio da Isa Pena e retornou ao cargo depois de um afastamento. E por quê? Porque Fernando Cury tem a herança que importa. Tá no jogo ele é do poder. Cury, de tradição na política. Tudo bem, ele se deu mal, perdeu muitos votos, é verdade, mas ele viverá muito mais confortavelmente do que eu, você ou Mamãe Falei. Verdade. E se a tentativa da deputada... Enfim, né, acho que tem muito a ver com cacique político e é uma coisa que eu ando reforçando, né? A luta de classes e a forma como a classe dominante se organiza vai mudando ao longo do tempo. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a galera que era lavajatista. O que aconteceu com o Deltan Dallagnol e com o Sérgio Moro? O Deltan foi caçado. E o que vai acontecer com o Sérgio Moro? Vai ser caçado também. Por quê? Porque a pecinha de xadrez que o Sérgio Moro come naquela tirinha maravilhosa, já foi. Ele é a pecinha de xadrez, ele já foi descartado. Já era. Já foi usado pro que precisava ser usado, tá ligado? E vai acontecer isso com vários agentes que participaram ali do processo do golpe em 2016 e que impuseram as contra-reformas, né? Pode botar fé, pode botar fé. Erika Hilton surtir efeito e Nicolas for caçado. Vai fazer mudança significativa na política? Não. Brasil tem um novo projeto de leis antitrans por dia. E efeito Nicolas preocupa. Mas é o trabalho de Erika Hilton lutar contra isso. Eu não a estou criticando.
Não, só estou falando que devemos ter mais responsabilidade no que tornamos famoso. Eu votei em Erika Hilton porque ela apresenta o progressismo e é um corpo subalterno que, a meu ver, deve ter acesso à política, mas devemos lutar de uma maneira muito mais inteligente. Quer ver outro exemplo de holofotação? Thiago Schultz, o tal do Calvo da Campari. Caralho, é verdade. Teve essa tour, né? O Calvo do Campari. Caralho, parece até uma estrela cadente, né? É estrela cadente. Oh, olha ele lá. Oh. A internet nesse primeiro trimestre parou. E eu não aguento, porque a calvície do cara, ela é diferente, né? Tipo, faz um S do Senna na cabeça dele, né? Tipo, esse lado aqui, ó, é mais curtinho que esse lado. Esse lado aqui tem uma angulação mais aguda, não é? Será que ele foi ver Barbie com essa roupa? Será que ele me empresta essa roupa pra eu ir ver Barbie? Deus me livre. Para ridicularizar o diabo do Calvo da Campari. Se foi um trabalho pedagógico, eu não sei. Se fez um efeito de diminuir o seu poder na internet, eu não sei. O que eu sei é que a internet toda holofotou as falas dele. Veja só. O trabalho dele é dizer aquelas coisas. Ele tem 340 mil seguidores que querem ouvi-lo dizer aquelas coisas. Ele escreveu livros dizendo aquelas coisas. Ele ganha dinheiro. O que prova que não é porque alguém escreve livro que a pessoa entende alguma coisa, né? E a gente tem vários exemplos disso, né? Livros! Leia livros dizendo aquelas coisas. Em que mundo alguém pode pensar que divulgar as falas polêmicas dele, que são o trabalho dele, como alguém pode pensar que divulgar de graça o trabalho dele é algo maléfico para a sua imagem? Ele quer que atinja mais gente possível. É aquela coisa, falem bem, falem mal, falem de mim. Propaganda. E as críticas? São os esquerdistas fazendo mimimi. São as feministas do sovaco peludo. São as gordas que os homens de verdade não querem. Quem ganha quando se faz um vídeo rindo do Calvo da Campari? Quem ganha é quem fez o vídeo e o próprio Calvo da Campari. Quem fez o vídeo vai ser compartilhado pelos progressistas e ganhar mais seguidores e notoriedade na internet. E o Calvo da Campari vai ficar muito mais rico no mundo em que apenas ser famoso no Instagram dá dinheiro. O Calvo da Campari continua influenciando pessoas, ganhando seu dinheiro. O influenciador de esquerda continua fazendo seu conteúdo e ganhando seu dinheiro. E tudo bem, é assim que se joga o jogo. Trouxa é você. Se você vai só compartilhar a fala e rir, fazer piada, não é pedagógico. Gustavo Gaio Fato, por outro lado, ganha mais notoriedade a cada vídeo mostrando falas absurdas dessas pessoas. Mas ele tem um trabalho pedagógico. Ele explica por que aquilo que está sendo dito é errado. Mesmo podendo não surtir o efeito pedagógico desejado, porque cada pessoa tem um viés, uma lente para enxergar o mundo, o que Gustavo Gaio Fato faz é um trabalho de conscientização, não apenas uma holofotação por si só. Aí você me quebra, hein, senhorita Bira? Pô, obrigado pelo reconhecimento. Bom demais, hein? Pô, fiquei feliz que eu não faço parte desse seleto grupo de pessoas que... que engraçado, ele ficou famoso. Putz. Sabendo do poder da holofotação, Ingrid Santiago grava um vídeo fingindo que está num podcast para falar que homem não pode lavar louça. Caralho, esse negócio das pessoas gravarem fingindo estar no podcast é muito bom, pô. Porra, é muito bom. Cara, eu vou começar a fazer isso também. Fingir gravar, eu tô no podcast. Falar, cara, com 15 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade. E aí eu peguei todo o dinheiro que a minha avó me deu, os R$18 naquela semana, e comprei um pacotinho de Yu-Gi-Oh! E aí naquele dia que eu comprei um pacotinho de carta de Yu-Gi-Oh! Veio alguma carta especial? Não! Eu aprendi que cartinha de Yu-Gi-Oh! Não leva a lugar nenhum. Mas eu adorava. E talvez essa seja a reflexão. Às vezes as coisas que não levam a nada são mais importantes do que a gente imagina. Já tá melhor do que essa porcaria aí. Pra que você vai compartilhar o vídeo dessa prejudicada? Você não percebe que é o que ela quer? Prejudicada. Ela quer que você compartilhe. Por isso ela fez, gente. Você vai trabalhar de graça pra doido? Você vai bater tambor pra louco dançar hoje? É isso? Eita. Nós já falamos sobre isso desde o vídeo O Futuro Milionário. O povo compartilhando os vídeos do Mário Júnior e falando, hahaha, que trouxa. Trouxa é você. Você que estava trabalhando de graça para que a voz e a marca de Mário Júnior fosse difundida. Quem é Mário Júnior? Eu realmente não entendo o povo, pelo amor de Deus. Nossa, é o cara do Oi, Letícia. Nossa, velho. Essa pessoa ainda existe.
Querelho. Qual é o sentido? Se o cara fez um vídeo falando como um idiota na internet, é porque ele quer que seja visto. Se a pessoa publica um vídeo na internet, ela quer que vejam. Você acha que é vergonha, que é mico? É o caso da Sherry, que disse que está na internet fazendo palhaçada para ganhar dinheiro. Se você quer ganhar um salário mínimo, tudo bem, ela disse, mas ela ganha 10. O Mário Júnior não se tornou o milionário que eu disse que ele se tornaria por muitas questões. Mas eu já tinha dito claramente, se tivesse investimento e o gerenciamento adequado. O Mário Júnior nos mostra, na verdade, o que eu disse no último vídeo do canal, Pablo Vittar Sertanejo, que não adianta você ter um crescimento orgânico por si só se você não tiver um bom investimento. Ele não foi assessorado por uma Fátima Pissarra na Mind 8, logo, ele não teria como crescer mais. Perfeito, eu acho que isso é uma questão bastante importante, né? A necessidade de conseguir criar e ter um crescimento não só orgânico, mas você ter essa manutenção desse crescimento, né? Não é talento, é jabá. Não, gente, o trabalho da rede social é basicamente esse, é você vender publicidade. É muito mais sobre estar alinhado com essa perspectiva de infoproduto, né? Mas o que ele cresceu foi porque compartilharam os vídeos dele, achando que estavam zoando ele. E agora, nesse primeiro trimestre, o povo compartilhando a pastora Vitória Souza, aquela que virou meme ao falar do iPhone. Nossa, que ridícula a fala dela. Nossa, olha que vergonha alheia. Ela está apenas fazendo a sua pregação. E quanto mais gente escutar a pregação dela, melhor. Perfeito. Gente, perceba, não é um caso de um político conservador sendo gravado beijando outro homem no sigilo. É literalmente o trabalho da mulher sendo compartilhado. E como isso cria essa dinâmica de propagação da ideia, né? É muito louco. É inofensivo? Eu não sei. Quem Não, é a pastora não é não. Vitória Souza? O que ela pensa? O que ela pode fazer com o palco que você está dando para ela no futuro? Ela vai ser uma nova deputada federal muito votada porque você a fez famosa? Bem, eu não sei. Por isso temos que ter responsabilidade. Tanto você, um usuário comum, quanto nós que temos algum público. Perfeito, perfeito. Ele se diz milionário aos 18 anos com o próprio mérito. E ele não quer namorar mulheres gordas, mulheres que não se cuidam, porque ele oferece experiências, porque ele ficou treinando para ter um bom corpo, estudando para ter dinheiro. Maluco, você imagina se ele treinou para ficar daquele jeito, parecendo que tem um Yamaha na boca, um piano. Porra. Nós, aqui desse lado, achamos um absurdo? Sim. Qual o problema de dente cerradinho, hein? Eu tenho dente cerradinho. Pode parar com isso aí, viu? Pode parar. Supremacia do dente cerradinho, tá? Pelo menos o respeito. Achamos, mas eu não sei se vocês sabem, mas o povo lá fora não tá querendo namorar gente gorda não, gente. A gente tá muito na nossa bolha. Não, eu vou namorar a senhorita Bira, porque ela é preta, maquiada, semi-travesti e obesa. Não, o povo lá na rua pisa no meu pé, fala, não, sai daqui, que é isso? É orangotango? O povo fala. O povo na balada ninguém me olha não. Acha que é pug. Mas o que é isso? Você, qual espécie você é? O povo pergunta. Que horror, velho. Não é porque... Racismo foda, né? Acho que são vários elementos aí que estão no meio, né? De racismo, da venda, da indústria cultural de uma determinada imagem estética, né? Porra, fico pensando o quanto as mulheres sofrem, por exemplo, com um brinquedo como a Barbie, tá ligado? Um brinquedo que altera completamente a percepção daquilo que é entendido como um corpo aceitável, um corpo normal, uma pessoa normal, e o que não é, tá ligado? Você acha que algo é óbvio, justo e impecável, que o outro Nada é óbvio. vai achar também. Nada é óbvio. Não é porque você só vive com gente que concorda com você que o mundo vai concordar com você. Perfeito. Entenda isso. Na minha aula gratuita, o que é... E por isso que o leninismo, né, vai defender essa ideia de que a polêmica, o debate, a discordância, a crítica é aquilo que mantém a ordem ideológica do dia funcionando. É aquilo que permite que o nosso cérebro seja oxigenado para que a gente não caia nas ilusões pequeno-burguesas, individualistas, mesquinhas, de achar que tudo gira ao nosso redor. E tudo é sobre a gente, tá ligado? É a verdade que eu vou fazer de novo agora em junho. Eu mostro um tweet do Felipe Neto. Vamos ver? Ele diz assim: enquanto vocês não saírem dessa merda desses tronos academicistas, falando em termos difíceis, apenas para quem estudou sociologia, a maioria do povo vai continuar batendo palma para execução de criminoso. Quem sobe no pedestal do intelecto não se comunica com quem tá na rua. Bem, vamos lá. É verdade que precisamos atingir mais pessoas?
É verdade. Precisamos ter uma linguagem mais clara para a divulgação científica? É verdade. E precisamos que o povo da rua entre na academia? Sim, nós também precisamos. Mas só porque você estudou sociologia, você vai ser contra a execução de criminosos? Não. Todo mundo que estudou política concorda com Rousseau? Não existe Hobbes, não existe Burke? A pessoa pode ter sentado junto de você na universidade. A senhorita Bira agora ele vai ficar orgulhoso de mim. É só você ver a base da sociologia brasileira na primeira metade do século XX, que vão ter propensões e dimensões racistas, eugenistas muito fortes. Conde Gobineau, Nina Rodrigues, Oliveira Viana. O primeiro que rompe com essa perspectiva, que vai falar da necessidade, na verdade, da constatação, né, de que o Brasil ele é formado pela identidade negra, indígena e europeia branca, é o Gilberto Freire, com um discurso ainda conservador da democracia racial, tá ligado? Com esse discurso que ainda é conservador. Mas Oliveira Viana, Nina Rodrigues, esse povo todo falava que o problema do Brasil era o Brasil ser excessivamente negro. E era um dos maiores sociólogos do Brasil, tá ligado? Então eu acho que é sempre importante a gente entender que a dimensão do debate, ela não tá no lugar que a pessoa ocupa na academia. Ah, a pessoa é doutor em economia, professor do departamento não sei onde. Foda-se. Foda-se, isso não significa nada. Isso não significa nada porque não adianta a pessoa ter essa posição, né? Que geralmente vai levar uma soberba muito grande, né? Mas não adianta nada a pessoa ter uma posição de destaque na academia, né? Na intelectualidade burguesa e blá blá blá, se a pessoa não tem junto com ela um projeto político que visa a emancipação da classe. Um projeto político de verdade, um projeto político que entenda quais são as dimensões, não só econômicas, que tem muito disso, né? Vários professores aí, grandes de universidades importantes, né? Que é a galera que, enfim, né? Tá aí defendendo um projeto comunista, mas é machista, é racista, é transfóbico, fala de moralismo, tá ligado? Como que você vai defender um projeto de classe, de emancipação, se você não é atravessado por essas questões, que são questões do nosso mundo real, que são questões da nossa realidade? A universidade brasileira, da forma como ela existe, ela não foi feita pro povo, não. Ela não foi feita pro trabalhador, não. Foi feita pra meia dúzia de burguês. Foi feita para meia dúzia de pequeno burguês. Não é à toa que as dinâmicas ideológicas que se reproduzem nesses espaços são dinâmicas ideológicas do quê? Academicistas, pequeno burguesas, são dinâmicas que trabalham numa lógica feudal. Você tem seus protegidos, aqueles que você vai conseguir alavancar nesse lugar de destaque, e se eles debatem, se eles são honestos, se eles te criticam, não interessa. O que interessa é manter a dinâmica do poder. Viva o MUP, exatamente. Viva o movimento por uma universidade popular. Porque a universidade, da forma como ela é feita, ela não é feita para o povo. Ela não é feita pelo povo e nem para o povo. Tá um pouco melhor. Tá um pouquinho melhor. Mas, pô, você vai dizer que não tem um monte de gente que, por não ter tido acesso a uma educação formal e, portanto, não vai conseguir prestar o vestibular, não tem capacidade de poder raciocinar, não tem capacidade de poder entender a realidade? Quantas pessoas inteligentes, geniais, brilhantes não estão mofando atrás da grade? Quantas? E mesmo assim não concordar com uma palavra do que você acha verdadeiro. Espartaco Santiago e vários outros youtubers e produtores de conteúdo negros construíram suas famas na holofotação. Acontecia um caso de preconceito ou racismo hoje à tarde, à noite eles já estavam comentando o caso, surfando no hype, holofotando aquele caso específico. Isso causa alguma mudança significativa na sociedade? Não. Por exemplo, em abril, a justiça inocentou o policial que atirou contra um jovem negro, dizendo que não foi abuso de autoridade. Eu fazer um vídeo sobre isso vai mudar a decisão da justiça? Não. Alguma vez os pretos favelados fecharem uma rua em protesto contra a violência policial surtiu um efeito positivo ou apenas a polícia foi mais truculenta? Não, aí... Se você quer fazer são coisas diferentes. Não é por meios toleráveis ao capitalismo, não. Não é protesto. Se é para fazer revolução, é guilhotina, não é hashtag. Então, né, eu acho que aqui tem um problema fundamental que são dinâmicas comunicacionais e dinâmicas que operam de maneiras diferentes. Eu acho que a holofotação, né, que o Bira coloca, e eu concordo até em certo ponto, é uma maneira que acaba veiculando, né, esses processos. Mas eu acho que são coisas diferentes. Por exemplo, a gente veicular a fala do Nicolas, por exemplo, é um erro, é um problema. Agora, a gente veicular casos que notoriamente, né,
né, são parte da violência estatal capitalista contra o trabalhador, é fundamental. Porque se a gente não tem o aspecto da denúncia, as pessoas nem sabem disso. Elas nem têm como ficar indignadas. Pode ser, né, que esse processo da denúncia, da divulgação, não produza um efeito em termos imediatos. E ainda porque, né, se o policial vai lá e assassina a pessoa, já foi. Não tem como voltar. Mas é importante que esse elemento de denúncia se acumule. Por quê? Porque o próprio Lenin coloca isso no centralismo democrático. Coloca que esse elemento de denúncia ele é muito importante porque é ele que vai fazer com que as pessoas tenham noção do que está acontecendo. Ainda que, num primeiro momento, elas possam não concordar, achar besteira, blá, 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 blá. O que acontece é que quanto mais gente vai se cercando dessas informações, mais a gente vai conseguindo ter instrumentos para debater isso. Que essas são as verdadeiras questões que têm que ser debatidas. A violência policial, o racismo, a transfobia na materialidade. Tá ligado? Foda-se o que o Nicolas Ferreira vai falar. Isso aí foda-se mesmo, sabe? Agora, a gente precisa entender que essas denúncias envolvendo vítimas, elas têm que ser feitas com muita parcimônia. Diferente do que vários programas de true crime, de podcast, o caralho, fazem com vários ataques que são realizados, por exemplo, em escolas. Ao invés disso, você tem uma holofotação. Uma questão que não debate profundamente quais são as questões estruturais que estão inerentes àquele processo. Ninguém fala sobre, por exemplo, como os ataques às escolas estão relacionados com a ascensão de uma ideologia supremacista. Você sempre coloca aquela coisa meio misteriosa, sabe? Aquela coisa que puxa o público. Você faz um Brasil urgente e diferente, tá ligado? O alcance de uma campanha de hashtag... Mas não pode deixar de debater. É insignificante perante o racismo intrincado em toda a construção da sociedade. Entendamos isso. Eu sei que o que eu tô falando é bastante polêmico, mas eu vou explicar pra vocês melhor. É diferente, claro, né? Acho que a gente entende, né, que a dimensão da hashtag não significa nada, né? Sobretudo no Twitter, que é uma, enfim, né, uma rede social que nem é tão acessada assim. Mas é importante que a gente possa entender e a gente possa ter acesso a mecanismos de denúncia, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, né, eu vou me usar de exemplo. Acho que essa dinâmica de fazer o react das coisas, tal, ainda que agora a gente tá indo pra uma linha editorial um pouco diferente, lá no comecinho foi importante pra isso, pra poder ilustrar o tamanho do absurdo das coisas que são ditas, que são defendidas. Porque é só a partir dessa constatação que a gente consegue ter um lugar pra poder pensar uma alternativa. Tá ligado? Eu fiz um vídeo na época do caso Miguel, aquele menino preto que lamentavelmente morreu sob os cuidados da patroa de sua mãe. O vídeo que eu fiz se tornou relevante. Rafael Zulu, AD Júnior, nomes importantes dentro da nata negra da sociedade compartilharam, comentaram. Tudo bem, mas o que aquele vídeo fez? Ele apenas fez com que eu ficasse um pouquinho mais conhecido e ganhasse seguidores. Sari Corte Real, a sinhazinha do caso Miguel, está solta. A opinião pública não se lembra mais de Miguel. Está tudo como a sociedade foi construída para ficar. É por isso que eu não comento ou tenho muito cuidado para comentar notícias. Comentar para você compartilhar e eu ganhar seguidores? Pra quê? Que mudança efetiva isso tem no mundo? Eu tô passando fome para holofotar coisas só para inflar meus números? Graças a Deus não. E se eu passar fome, eu volto pra calçada. A mamada, R$20, garganta profunda. Ela se engasga, ela se acaba na rola do negão. Eu acho que você é muito duro consigo mesmo, Bira. Você é muito duro consigo mesmo. Eu acho que por mais que a gente possa não causar uma mudança imediata, né? Porque de fato, você tem razão. Essas questões estão estruturadas, né, no nosso seio de realidade, tá ligado? Mas isso muda, pô. Muda. Alguma coisa muda. Acho que a gente tem que entender que nossa esteira de alteração, ela é muito menor do que a gente acha. A gente afeta as pessoas de maneiras pequenas. Só que essas maneiras pequenas, quando elas são cultivadas, elas são respeitadas, a gente é reconhecido, a gente tem essa autoridade que as pessoas vão vendo, isso promove mudança na vida das pessoas, pô. Tipo, veja, né? O caso de tanta gente que foi se radicalizando, que foi entendendo que é preciso construir um projeto radical de alternativa à sociedade que atravessa a Revolução Brasileira, não é um processo de um dia para o outro, é um processo que demanda tempo, demanda paciência para ser construído. A gente não tem que ter pressa para isso, né? Não é que
não tem que ter pressa, mas esse processo ele vai acontecendo, as pessoas têm seus tempos, as coisas demoram para elas curarem, tá ligado? Acho que esse é um detalhe muito importante, porque senão a gente acaba se rendendo ao imediatismo. Olha só que interessante, essa lógica, ela serve para duas dimensões completamente opostas da política. Por um lado, o realismo capitalista, a constatação de que não há alternativa, isso aí acabou, foda-se, ou o imediatismo, a gente só vai fazer coisas que tem um impacto imediato, porque é imediato que tem que mudar. E a gente rifa a estratégia. A gente rifa qual que é o projeto. Difícil, pô. É um tensionamento permanente. A holofotação, nesse caso, também é ruim. Causa ressentimento nas pessoas, enfraquece lutas conjuntas, causa pânico social. É igual as feministas radicais. Aparece um caso de uma pessoa que se disse trans fazendo algo errado com mulheres, que elas já mandam, viu só? Pessoas trans matam mulheres todo dia. Parece gente que assistiu da Atena e acha que se você chegar no centro de São Paulo à noite vai ser roubado e morto. Não, não é bem assim. Tem esse perigo, mas não é todo mundo. Então a pessoa, ela é um terror, pô. Isso. Ela infla o ódio racial. Isso não é bacana. Vocês viram o caso da menina que... Pois Lucas Maia, muito bom, boa inversão. A realidade é dialética, né? Pois ela é produto da superação das coisas, né? Do tensionamento, da contradição e da superação dela. Quem diria, né, que o tio Hegel estaria certo, por um lado? Que morreu porque se jogou do Uber em movimento só porque o motorista pegou uma rua errada? É o pânico que se promove na nossa sociedade. E a fake news do gás que o Uber soltava, mas não afetava o Uber, só o passageiro. Ah, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Existe abuso eu não manjo, não sexual? conheço. Existe. Mas parece que se a mulher sai na rua, ela já tá destinada à morte se um homem respirar perto dela. E não é bem assim. Então tá, aconteceu o racismo, Eu acho que hoje a gente vive num cenário em que essas violências têm sido muito mais expostas, né? Eu acho que existe um perigo muito grande em relação a isso. E é claro, né? Eu acho que esse processo de uma propagação de uma violência muito grande, ela é produto também desse jornalismo policial, né? O Chavoso da USP tem um vídeo muito bom sobre isso, sobre jornalismo penal. Vale muito a pena dar uma olhada. Tirou a notícia, ganhou mais seguidores, pessoas que pensam como você. Vai fazer o que depois disso? Nossa, a sociedade é muito racista mesmo, eu sei. Nossa, a mulher sofreu feminicídio. Tem que se organizar, pô. Vou falar mal de homem. Tá bom. E o que acontece? Não, eu quero perguntar pra você. Eu sei que eu tô falando coisas polêmicas hoje. Eu vou até polêmico mesmo. Nos seus olhos, tirei até o teleprompter da mão. Eu vou ler pra vocês. O controle do teleprompter eu tirei pra falar com vocês. Vocês entendem o que eu queria dizer pra vocês? Eu quero olhar no seu olho e perguntar, é polêmico sim, porque claro, nós devemos compartilhar notícias, nós devemos ficar bem informados, mas a qual custo? E pra quê? E pra quê? Agora, eu tenho um amigo negro, por exemplo, gente, tô falando isso aqui da minha cabeça, tá? De verdade, conversando com vocês. Eu convidei um amigo negro meu pra ir no Boteco da Maria, lá no ABC Paulista. Sabe o que ele me disse? Eu não vou, que é lugar de branco, eu vou ser maltratado. Então essa que é a questão que eu vou falar pra vocês, é muito complicado, é muito polêmico. Eu sei que eu vivi já muito isso, eu já fui seguido em shopping, já fui seguido em loja de maquiagem, quando eu tô sem maquiagem e com uma roupa comum. Eu já fui seguido, eu sei disso. Mas o cara, ele vai se impedir de ir em algum lugar porque existe racismo. Vocês estão entendendo a situação que as pessoas criam? É que eu acho que eu acho que é um projeto de segregação cada vez maior, né? Eu acho que a imputação desse pânico tem esse efeito. A retirada dessas pessoas do espaço público. A retirada dessas pessoas do convívio social. Eu acho que, enfim, né? Eu acho que o processo de organização, o processo de conscientização ajuda a gente a superar essas questões. Mas é aquela coisa, né? Acho que para uma pessoa que é negra, que vai ser perseguida no shopping, que vai sofrer as mais variadas formas de violência, isso pesa muito. Né? É muito difícil seguir. Eu nem faço ideia, né? Um ódio racial, tipo, eu não posso ir nesse lugar que eu vou ser maltratado. Talvez você não vá, eu não fui. Eu fui travestido lá e não fui maltratado. Eu acho que compreender essa dinâmica como uma dinâmica estrutural é muito importante, né? Muito importante porque quando a gente passa a se organizar junto a projetos que entendem isso como uma questão urgente, eu acho que a nossa percepção pessoal dessas questões muda, tá ligado? Em vários recortes e aspectos diferentes, né? Mas eu acho que tem essa mudança. Enfim, é bem polêmico isso tudo, mas pra que você vai compartilhar essa notícia? Vai ter revolução? Vai só deixar as pessoas doentes? Com raiva, nervosas. Sobre boicote eu nem vou falar. Vai deixar elas nervosas. Matou gente em determinado mercado, bateu em preto em determinado mercado, matou cachorro em determinado mercado, matou criança em determinado fast food. Vamos boicotar.
Um mês depois, ninguém mais lembra. Se o mercado fizer uma programação boa, você vai. Eu vou lá, eu vou. Estamos no capitalismo. O que manda no mundo é o dinheiro. O pobre não tem privilégio de escolher onde comprar. Ele compra onde pode. E o rico tá se fodendo se matou gente preta em determinado mercado. É até bom que limpa um pouco a cidade, tá muito escura, tem muita gente encardida. Caralho. Eu não gosto, traz uma italianada Pesado. pra cá de novo que é melhor. Eu Pesado. quero que vocês entendam. Eu quero que vocês sejam estratégicos. E aquilo ali é o realismo capitalista na sua essência. Você vai lá, faz o protesto, boicota, tal. E aí vai, né, uma pessoa com muita notoriedade fazer parte do comitê antirracista desse mercado. Tipo, é uma ação promocional. Pra poder falar que não é racista. Não vai falar das condições de trabalho, dos baixos salários, porque tudo isso também faz parte dessa dinâmica, né? O racismo em si mesmo, ele não é um elemento descolado da realidade econômica. Ele é parte da realidade econômica. Ele compõe essa dinâmica de exploração. E aí quando você vai lá e faz esse ato, essa coisa bonita, essas palavras, no boicote, não sei o que e tal, beleza, né? É importante, sei lá, é bacana que haja essa conscientização. Mas o Bira aqui tá certo, né? Isso em estrutura não muda nada. Eu acho que, inclusive, a denúncia e o debate, a conscientização sobre isso, blá, 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 é um elemento muito mais necessário e fundamental para fazer essa alteração do que, efetivamente, uma ação prática. Porque essa ação prática tem muito um caráter performático, né? Não idealistas, não achando que vão fazer uma passeata e vai mudar alguma coisa. Ir em fila na Avenida Paulista, gritando palavras de ordem igual um prejudicado e achando que vai conseguir grandes coisas. Não vai. No imediato talvez não seja nada, né? Mas eu acho que vale a gente lembrar, por exemplo, da experiência do que foi maio e junho de 2021, que o Brasil mal tinha começado seu processo de vacinação e o PCB, junto com outras organizações de esquerda, outras frentes, puxou os atos, vacina no braço, comida no prato, e fez com que a popularidade do governo Bolsonaro naquele momento fosse a menor dos 4 anos. Porque notoriedade importa. Notoriedade das questões importa muito. Importa muito que a gente faça essas denúncias. Ainda que isso não promova uma ação efetiva de mudança radical, isso não significa que isso não tem valor, sabe? Eu acho que é uma balança, né? É uma questão para se pensar, tá ligado? A política é para estrategistas, não para idealistas. É só você ver o Haddad dando as mãos para os interesses do mercado financeiro. Melhor que isso, Lula falando contra o aborto na campanha dele. Ninguém está se importando com as mulheres, meu amor. Nós precisamos vencer o jogo. E Lula é um grande articulador político. Ele quer vencer. Ele sabe como vencer. Ele nem queria revogar o novo ensino médio. Aí se revogar vão dizer assim, nossa, tivemos uma vitória, como a força popular é boa. Filha, se revogar é apenas porque os donos deste país deixaram. Se a elite disser que não é para revogar, o Lula não revoga. E a polícia vai descer o sarrafo, bem gostoso, a porrada pesada em vocês. Abrir cabeça de professor na rua. Como foi aqui em São Paulo não há muito tempo atrás. Até mesmo no governo do vice-presidente Geraldo Alckmin. Abriam cabeça de professor na rua. É aquela coisa, né? O realismo capitalista coloca pra gente um horizonte muito limitado de coisas, né? E a gente, dado esse desespero social que a gente tá inserido, acha que não há possibilidade de fazer uma alteração radical porque essas forças reacionárias das classes dominantes acabam promovendo justamente um processo de intensificação da repressão e intensificação desse projeto econômico em nome da governabilidade, em nome de um mal maior. Então, a gente rifa o processo de pensar e construir uma alternativa radical para os trabalhadores, para o proletariado, em nome desse ganho imediato. E nem ganho imediato, né? Porque tem vários pontos. O governo, por exemplo, conseguiu a proeza, uma coisa que o Paulo Guedes não conseguiu. Paulo Guedes não conseguiu fazer isso, que é promover um processo que vai alterar os pisos constitucionais da saúde e da educação a partir da aprovação do arcabouço fiscal. É isso que vai acontecer. Porque se você tem um limite de investimento de 2 ou 2,5%, que é o que o texto do arcabouço coloca, e o piso da educação e da saúde não podem se alterar, o que significa? Significa que vai ter que ter uma PEC para mudar esse piso. Porque se não mudar esse piso, e você manter esses investimentos acima da linha do que é determinado pela lei de responsabilidade fiscal, sabe o que vai acontecer? O Lula pode ser acusado de crime de responsabilidade fiscal. Sabe quem tomou golpe por ser acusado de crime de responsabilidade fiscal?
A Dilma. O governo fez assim, ó, me prende, por favor. Em nome do interesse dos grandes grupos privados. Aí vai falar que 2% é um investimento anticíclico. Porra, na crise de 2008, os investimentos do governo passavam dessa ordem de 10%, 11% em várias áreas estratégicas de aumento de orçamento. Para você fazer uma medida anticíclica para poder superar a crise, 2% não dá nem pro cheiro. Então nós não vamos vencer nesse sistema. Não acredite que essas migalhas são ganhos. Não, não são. Nós não vamos vencer. Se o Lula for contra os interesses não nesse sistema deste país, acontece o que com ele? Avião cai? Carro bate? Não, meu amor. Isso está fora de moda, tá demodê. Na guerra híbrida de hoje, se usa as próprias instituições, a própria justiça. Ele sofre impeachment. Eu não gosto muito desse termo de guerra híbrida, porque fica parecendo que é uma... É que, enfim, né? Tipo, esse conceito é um conceito que o Lenin já falava de imperialismo e é um conceito que está diretamente ligado à forma como as classes dominantes conseguem constituir o seu poder, né? Ele perde o cargo. Hoje é assim, hoje em dia é assim, é mais limpo. Se for contra o interesse da classe dominante, em 2 minutos eles enchem essas manifestações de bala de borracha e gás lacrimogêneo. Vai todo mundo dormir com o rabo quente em casa. A grande realidade é essa. Eu tô falando o que é, eu tô falando a verdade. E o povo achando, nossa, eu vou levantar uma plaquinha aqui de cartolina e eu vou fazer a Revolução Cubana no Brasil. Não, você não vai. Vou parar de ser polêmico, vou dar meu braço a torcer. É importante ir a manifestações? Sim, é. Por vários motivos. Primeiro, para você ter um sonho, um ideal na vida, senão o povo pula da ponte. Não tem nada para fazer, não tem nada para mudar, vou me jogar da ponte. O povo pula. E às vezes a demanda que você está gritando não vai contra os interesses da elite dominante. Então aí você ganha uma migalhinha. O cachorro vira-lata, caramelo de rua, fica feliz com qualquer migalha, qualquer apanhadinho de comida que recebe, ele fica feliz. Por que que eu sei? Porque eu sou um cachorro de rua caramelo abandonado. Então é importante ir em manifestações, se você quer e você acredita em algo, vá fazer sua manifestação, mas não vai ter muita diferença não, só se não for contra o interesse da classe dominante. Andar em fila na Paulista não faz nada. Você pode... Vamos fazer assim, ó. Vamos ficar andando em fila, então vamos fazer assim. Vamos decidir. Todo final de semana agora a gente vai andar em fila na Paulista. Por qual demanda? Aborto e legalização do uso da maconha recreativa. Vamos fazer isso. Vamos ver se vai mudar. Todo dia. Não ia uma semana, mas não. A gente vai fazer 365 dias de passeata lá no vão do MASP. Vamos fazer isso? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa? Não vai. Mas não vai porque também não existe uma articulação que busque alinhar esses projetos e alinhar essas pautas com um projeto estruturado, né? Ainda que nós sejamos a favor desse processo da legalização do aborto, da maconha, a gente tem vários projetos que são isso, né? Mas isso sabe? Então eu acho que a gente tem que conseguir alicerçar todas essas medidas a partir de um ponto de vista estrutural e entender elas como medidas necessárias para poder construir a emancipação da classe trabalhadora. E não só demandas da ordem pessoal do que eu prefiro, do que eu quero, tá ligado? Porque senão realmente, né? Essa luta, apesar de ela ter uma pauta comum, ela fica atomizada. Mas é isso, né? Se a gente não tem essa organização, por exemplo, a passeata a favor do aborto, a gente tem de várias organizações femininas em todo o mundo, das mulheres dos pañuelos verdes, né? Acho que esse é o nome, pañuelos verdes. Pô, isso faz uma pressão do cacete, velho. Tá ligado? Essa pressão, ela precisa ser articulada com a força do poder popular. Ela tem que ser articulada com a força da classe trabalhadora, sabe? Acho que esse é o ponto importante. Ai, meu Deus, não vai, meu Deus, não vai. Eu queria que fizesse, gente, mas não vai. E estamos na metade. Não vai. Você quer ver o que seria uma militância esquerdista boa, na minha humilde opinião? Você pode discordar. Eu respeito a discordância, eu só quero viver em paz. Mas eu acho que militância boa, organização política boa, a meu ver, não é em fila na Paulista, não. A esquerda precisa ensinar autodefesa para as mulheres. É isso. Precisa, se Krav Maga também. É imperialista Krav Maga. Escolhe outra modalidade. A esquerda precisa organizar militantes em grupos táticos e treinar o corpo. Treino militar. Pegar esse bando de esquerdo macho que tira foto de mulher em varanda de prédio no centro de São Paulo e pôr para fazer flexão, andar na lama, para conseguir lutar literalmente, conseguir conter repressão física. Mas como? Tá todo mundo com cabelo rosa,
A barba desse tamanho, sobrepeso, bebendo na Santa Cecília, falando que o amor venceu. Faz o L. Ou seja, difícil. Eu acho que aí o problema não é nem ter a barba grande e o cabelo rosa e beber, nem nada disso, né? Mas eu acho que é uma questão bastante importante, né? A gente tem que ter... O Marighella falava isso, né? Treinar a nossa forma física, né? A gente precisa treinar o corpo para que a gente possa poder responder a essas agressões o quanto for possível, né? Porque tem muita gente que nem tem essa possibilidade. A questão é que isso não são coisas que são desconectadas, né? Esse é o ponto, tá ligado? Eu acho que é isso. A gente treinar a autodefesa, é a gente treinar, não só do plano discursivo, mas a gente conseguir estar preparado, né? Para um conflito, para uma repressão. Isso é fundamental, pô. Fundamental, absolutamente fundamental. Faz uma vaquinha para distribuir spray de gengibre ou outra forma de proteção. Forma combatentes. Vamos ser uma classe que pode... Não a nação do Islã com Malcolm X, né? Porque a nação do Islã, enfim, né? Naquele contexto histórico foi uma organização extremamente reacionária, né? O Malcolm X, inclusive, quando ele rompe com a nação e vai pra Meca, e ele tem as reflexões dele lá, é um momento de avanço da consciência do Malcolm X muito boa. Muito, muito bom. Cara, leiam a autobiografia do Malcolm X. É do caralho. É do caralho. Pode oferecer perigo, que sabe se defender, que do treinamento, sim. Leva pau. E não é o pau que vocês hoje em dia estão gostando de levar no bumbum, não. Nossa. Eu também gosto de levar no bumbum um pau. Nossa. Mas é pau. Pegar o povo metafórico, e é o pau metafórico. Assim, panela? Você vai lá e panela. É isso que tem que fazer. Nossa. O Partido Pantera Negra não distribui a rosa por aí, não. Vamos começar desse ponto. E eu digo mais porque hoje eu tô mais safadinha. É de interesse dos donos do capital, é de interesse dos donos do mundo o nosso fim. Ué, só você pensar. Por que ainda existe Ku Klux Klan e não existe mais o Partido Pantera Negra? Por que não existe mais? Porque o governo dos Estados Unidos é conivente com o racismo. Porque os governantes, os donos do mundo querem nos ver mortos. Não é com rosa, não é pintando a barba com glitter, não é metendo o dedo no cu do outro em peça teatral, que vai mudar alguma coisa aqui, não. Ai, o Bira é conservador. Então tá, meu amor, continua o que você tá fazendo, mas quando você for tomar no rabinho, você não pense em mim, não. Vai ser difícil, vai falar assim, olha como é grande o pau do Bira, porque ele é legal, você vai pensar desse jeito. Quando o povo chegar a sua hora de levar no rabinho, você vai, olha, meu Deus do céu. Finge que eu sou doido, então. Eu sou doido. Finge que eu sou doido. Agora todo... Fala assim, o Bira é doido. O Bira é doido. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Ver outra holofotação que teve foi a Luísa Nunes Brasil. Quem que é essa? É modelo? É diplomata? Não. Quem? A Luísa Nunes Brasil é uma influenciadora digital pequena. Ela tinha por volta de 56 mil seguidores. Porra, ela é enorme. 56 mil é muita coisa. Olha que interessante. Em que ela fez um pronunciamento dizendo que era natural a gente ter medo de pessoa preta na rua, porque pessoa preta cometia mais crime. Ela disse isso sim. Você que usa o Instagram, que está familiarizado com essa plataforma, sabe que o número de seguidores é uma fantasia. O número de seguidores não está de acordo com a quantidade de curtidas e sequer de visualizações que a pessoa terá. É claro, quanto mais seguidores, é esperado mais curtidas e mais visualizações. No entanto, nós sabemos que numa live não são todos os seguidores que estão participando. Presta atenção no que eu estou falando para você agora, que é coisa séria. Luísa Nunes Brasil, em sua live, fez essas declarações para o quê? 2.000, 3.000 pessoas efetivamente? Porque certamente seus 56 mil seguidores não estavam conectados na live. E o que aconteceu? O trecho da fala dela que estava no Twitter tinha naquele momento, em uma só página, 250 mil visualizações. Uma declaração dada inicialmente para por volta de 3.000 pessoas, estava holofotada em uma única página para 250 mil pessoas. Ela só tinha 56 mil seguidores. Aumentaram em 5 vezes o alcance de Luísa Nunes Brasil. Mas a gente fez para denunciar o racismo, para cancelar a mulher. Não aconteceu nada. Você tem controle em quem esse trecho chegará e como ele será interpretado? Porque, veja, pelo senso comum, sem conhecimento dos dados, negros são marginalizados da sociedade. Então, seria sim natural que eles cometessem mais crimes. Isso não é verdade. O que foi dito por Luísa Nunes Brasil não é um absurdo para os olhos desatentos. Essa notícia foi replicada por Veja, UOL, Isto É, Hypeness Metrópolis. Mas havia algum trabalho pedagógico junto dessa notícia? Nada. Só denúncia. Essas notícias serviram para dizer, ei,
Você que acredita no que ela disse, os dados mostram o contrário? Não. Logo, é um desserviço. Faz com que as pessoas que veem sentido nas palavras de Luísa Nunes Brasil se sintam injustiçadas pela extrema imprensa. No meu vídeo, A Marca de Khan, eu mostro os dados. Os negros não cometem mais crimes que os brancos, mas são mais condenados que os brancos. Nenhum desses veículos de comunicação apresentou esses dados para educar os leitores, dos mais preconceituosos até os mais progressistas. Ou seja, se holofotou à toa uma mulher com posicionamentos démodé, que não estão de acordo com o nosso tempo, à toa. Nada podemos tirar disso. A única coisa que se poderia tirar disso é pessoas concordarem com Luísa pela coragem de ela ter falado algo contra o politicamente correto. E quem sabe ela não apareceria em um partido conservador nas próximas eleições, porque você a fez famosa. Desnecessariamente. Quem não concorda com ela, continuaria não concordando. A Camail, não sei, você já mandou a mesma mensagem, eu acho que umas 8 vezes. Assistir o Bira não é fácil não, gente. Sim, verdade. É que você já falou isso algumas vezes, né, Mig? Algumas centenas de vezes, né? Então, agora que tá fixado, dá pra ser outra mensagem. Quem concorda com ela, continuaria concordando. Mas se ela tinha um público restrito a apenas 56 mil pessoas e nenhuma matéria em nenhum jornal, agora ela estava nos maiores veículos de comunicação do país. E entendam, não por um motivo que a causasse vergonha. Não, replicar um posicionamento dela que ela estava bastante confortável para tornar público. Basicamente, vocês apenas a fizeram famosa. Não era algo que ela estava tentando esconder, não. Ela tinha compartilhado a hashtag "Todas as vidas importam", em vez de "Vidas negras importam". Ela estava incomodada com esse mimimi e expôs a sua opinião. Vocês apenas holofotaram a opinião dela, a opinião que ela queria que fosse ouvida. Caso contrário, ela não teria exposto nas redes sociais. Vocês não estavam desmascarando alguém. Vocês estavam apenas holofotando uma opinião contrária à de vocês, que pode representar a opinião de muitos. E representa. Foi o caso do restaurante Primata Parilla, lá em Presidente Prudente. Puta que pariu, mano. O restaurante tinha apenas 14 mil seguidores no Instagram, mas foi holofotado para o Brasil inteiro. O que aconteceu? Eu não vou contar. Perfeito. Mentira, meu amor, eu vou contar sim, eu tô aqui pra contar, eu vou te contar tudo. Os frequentadores do restaurante escreviam frases que eles julgavam divertidas em uma tábua. Os próprios frequentadores tiravam fotos e enviavam pro restaurante, que por fim as publicava. Meu Deus. E quais frases os frequentadores achavam engraçadas? Eu vou ler algumas aqui pra vocês. "O cão é o melhor amigo do homem", assinado Goleiro Bruno. Meu Deus. "Filho, a gente não cria pra nós, a gente cria pra jogar no mundo", assinado Alexandre Nardoni. Meu Deus, que isso. "Fazer as refeições juntos une a família", Etiópia, povo sem união. Isso são coisas que a grande mídia já veiculava antes, né? Antes da rede social explodir, qualquer coisa assim. Questões mais antigas, né? Acho que são questões que estão ligadas à forma como a comunicação está colocada, né? Isso seria tranquilamente uma fala do Léo Lins. Tranquilamente. "A diferença da picanha para um judeu é que a picanha não grita quando ligamos o forno". Meu Deus, que isso. A militância ficou empolvorosa e, claro, fez o que eles mais sabem fazer: holofotaram o restaurante. Gente, um restaurante com 14 mil seguidores no Instagram teve seu nome gratuitamente divulgado pelos maiores veículos de esquerda, como Revista Fórum, Pragmatismo Político e outros enormes como o UOL, Yahoo, Globo. O Balanço Geral, o programa da Rede Record, também cedeu seus minutos para divulgar as práticas que o restaurante fazia, que compunham a experiência do lugar. Toda a propaganda foi feita gratuitamente. A comida, diga-se de passagem, continua maravilhosa. Caso você tenha curiosidade, entre no perfil para ver esses absurdos, você se deparará com fotos de comidas extremamente atrativas e suculentas, que, claro, você quererá comer. A nota de avaliação do Primata Parilla no Google não nos deixava mentir, era 4,7 de 5.
Diferentemente de Luísa Nunes Brasil, Primata Paria tinha um perfil reserva, caso a militância conseguisse derrubá-lo para assim continuar seus trabalhos na rede. Eles tinham uma visão de futuro. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, um restaurante chamado Congolinária, de um chefe vindo do Congo. Ele é maravilhoso, inclusive. Que contrata outros refugiados do Congo, de Moçambique, para trabalhar com ele. É um restaurante vegano que enfrentou muitos problemas financeiros e está sobrevivendo em uma casinha minúscula. Nós, à esquerda, apreciamos as pautas de proteção aos refugiados? Sim. De comida vegana? Sim. Então, por que nenhum veículo de comunicação à esquerda, até aquele momento, deu o espaço que deram ao Primata Paria em suas páginas para o Congolinária? Por que deram fama para o Primata Paria e não para o Congolinária, que era de um chefe preto, progressista, refugiado, bem-intencionado? Congolinária ou outros restaurantes e iniciativas progressistas não ganharam notoriedade nas páginas da revista Fórum ou do pragmatismo político. E por quê? Não há um problema com a holofotação errada? Eu fiz uma série de tweets contando... E acho que deixa bem claro, né, o quanto a direita sabe se utilizar muito bem desse elemento, muitas vezes, que é de uma esquerda muito performática, né, e que no plano realmente de construção de algo mais material, ou de algo que possa ir numa contraposição a essas ideias, não consegue produzir nada, né. Eu vejo, por exemplo, a manifestação da OJS na frente do Banco Central, no Conune que teve agora, uma palhaçada do caralho. Porra! Fora todos os processos de fraude que teve ali para levar delegado, para levar gente, várias denúncias que apareceram, qual que foi o grande ato para poder fazer pressão no Roberto Campos Neto para ele diminuir a taxa Selic? Jogar um monte de balde e varrer o chão. A gente vai varrer o Campos Neto. Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira com uma juventude que tem o Che Guevara na bandeira faz uma coisa dessa. É brincadeira, pô. Só pode ser brincadeira. Ah, mas é simbólico. Porra, que merda. Sabe? Isso é a expressão do realismo capitalista. A necessidade de, através de uma performance de caráter individualista, dinâmica pequeno-burguesa, que é isso, é uma dinâmica pequeno-burguesa, você esvazia o conteúdo político daquilo e transforma aquilo numa performance que, depois que ela acabar, tá tudo bem. Não tem mais problema, né? A majoritária ganhou. Veio até deputado com ironiazinha no Twitter me dar parabéns porque a UJC não é majoritária, que perdeu a eleição. Você vê, os caras não têm vergonha nenhuma de ser rebaixado desse jeito. Não tem vergonha nenhuma, porra. Sobre a minha experiência com um rapaz que supostamente tinha algumas questões psiquiátricas. Ele dizia ser borderline, ter autismo, bipolaridade, transtorno dissociativo de identidade, sendo 3 pessoas num corpo só. Ele se cortava, pulou da ponte. É muito capaz que ele estivesse mentindo, mas tudo bem. A questão é que eu fui cancelado. Me chamaram de psicofóbico, que é a pessoa que tem preconceito com doenças psiquiátricas, só porque eu disse que ele tinha red flag, sinais de alerta. O meu tweet tinha 65 mil curtidas e 2 mil retweets com comentários. O cancelamento estava nesses retweets com comentário. Eu tinha 65 mil pessoas gostando do meu conteúdo, eu tinha pessoas comentando coisas engraçadas no meu conteúdo e 2 mil compartilhando para falar mal. Essas 2 mil pessoas compartilhando meu tweet e me cancelando só estavam fazendo Deu muito mais força. Que o tweet chegasse a mais pessoas. Exatamente. E a maioria das pessoas estava amando o que eu tinha escrito. Eu estava sendo holofotado. As pessoas veem algo que elas não gostam no Twitter e compartilham. Por quê? Exatamente. O maior caso de holofotação na política brasileira foi Jair Messias Bolsonaro, um político anão que se valia de sua imunidade para falar os maiores absurdos do mundo. Mas como diz o outro, quem ama o feio, bonito lhe parece. Bolsonaro, de político anão, se tornou o presidente da República Federativa do Brasil. E como se deu esse caminho? Se deu pela holofotação. Bolsonaro, gente, tem canal do YouTube desde 2009, tá bom? Canal do YouTube postando mitadas desde 2009. Olha como foi a estratégia de alavancamento do MBL. É só isso, lacração. É só isso. É os caras ir lá arrumar briga na universidade, arrumar briga em passeata, arrumar briga. Por quê? Porque isso dá visibilidade. Não interessa o teor do discurso, sabe? Não é como se o Bolsonaro ou o MBL não soubessem do que eles estão falando, como se eles fossem pessoas que não têm noção da realidade. Eles têm noção da realidade. Eles têm muita noção da realidade. Mas eles têm
tanta noção da realidade quanto eles têm noção do projeto político que eles defendem. Eles sabem muito bem disso e por isso eles falam, por isso eles fazem. Porque o cinismo da ideologia dominante é esse. O problema não é você... É um negócio que o Zizek falava também, que eu achava bastante interessante do Zizek ir de base em vida, né? E defender a OTAN. Mas tipo, que falava assim, pô, é justamente porque eu sei o que eu tô fazendo que eu vou fazer, tá ligado? Não é tipo, ai, ele não sabe que ele tá sendo racista. Ai, olha aí o racismo. Cara, ele sabe exatamente o que ele tá falando. E ele vai falar porque ele sabe que isso causa comoção. Mas aí ele não espera uma reação. Aí toma uma reguada da otaku, aí acontece o quê? Holofotação, ganha notoriedade, fica de pipipi, popopó, manipula a foto, porque o vídeo do cara lá que apanhou tava com uma cara, aí no post tava outra, aí fala de arma branca, era uma régua, sabe? Mas isso tudo ajuda a expandir esse volume de pessoas que vão falar o absurdo que foi, você sofreu da violência, não sei o que lá, sabe? É que o MBL não engana muito mais tanta gente, né? Acho que é menos pessoas, mas isso é uma análise mais particular. Luciana Gimenez, nossa, essa adorava Bolsonaro, como adorava. E a audiência do seu programa Super Pop chegava às alturas quando o então deputado aparecia por lá. Polêmico, irreverente, sem papas na língua, como o povo brasileiro gosta, Bolsonaro debatia temas que eram tabus, geravam discussão acalorada e, claro, ele caía sempre num lugar comum tão confortável e tão familiar de nós brasileiros. Bandido bom é bandido morto. Eu não quero ter um filho gay. Ali no palco, ele sabe exatamente isso. Cantoras de funk e estrelas decadentes. Do Super Pop, Bolsonaro foi levado mais ainda ao estrelato pelo CQC, Custe o que custar, da Rede Bandeirantes. O sucesso era óbvio. O CQC foi a plataforma que ajudou a lançar esse discursinho de merda antipolítica. Eu acho que o Pânico na TV era o suco mais fascista ali, e maior absurdo, e o CQC era a mesma coisa, só que refinado, né? Lembra que a galera comparava o Pânico na TV com o CQC? Falava que o CQC era melhor, porque o CQC era diferente, ele era inteligente, era um humor inteligente, né? Homem comum dizendo frases do senso Olha só, outra duplinha boa, né? Eita, Lelê! Comum, sem o menor pudor, numa época que qualquer sinal de ir contra o politicamente correto seria punido. Bolsonaro tinha o fator de sucesso que promoveu as maiores estrelas do Brasil, desde Dercy Gonçalves a Clodovil Hernandes. A irreverência, o não ter papas na língua, do jeito que o povo gosta, do jeito que o povo quer. Bolsonaro pode ser tudo, menos ingrato. Durante seu mandato, ele se recusava a receber muitos jornalistas, mas fazia questão de receber Luciana Gimenez no seu café da manhã, no seu palácio, pois sabia de onde veio o começo de sua fama meteórica. A grande questão aqui... Um dos maiores aliados até hoje do Bolsonaro é o dono da Rede TV. Um grande aliado do Bolsonaro, pô. E o Marcelo Carvalho, que por acaso, né, é casado com quem? Luciana Gimenez. Ah, Luciana Gimenez e o Marcelo se separaram? Perdão. Mas na época era, né? Não tô ficando doido não, pô. Na época era. Aqui é o que a Silene Vitor não gira acerca das imagens muito fortes, com violência explícita. Silene, doutora em saúde pública, sabe que essas imagens não podem ser compartilhadas à torta e à direita, indiscriminadamente, pois ao longo prazo criam apatia nas pessoas. O profissional da imprensa, portanto, deve sempre pensar à frente. O que essa frase impactará? O que divulgar isso para mais pessoas causará no final? É isso que um profissional deve fazer. É isso que pessoas públicas devem fazer. É isso que você também deve pensar. Responsabilidade. É essa responsabilidade que o usuário comum da internet não vislumbra. É sobre isso que o usuário militante da internet, indignado com as falas de Bolsonaro, não pensou. É sobre isso que o influenciador digital, que está sedento por conteúdo e deseja viralizar a qualquer custo, não pondera. Ora, ele só quer se promover. Vê a notícia que as pessoas vão compartilhar e já faz um vídeo fotando um caso, uma frase, sem se preocupar com o efeito real daquilo. E assim ele viraliza, consegue mais seguidores e sua fama na internet. Bem, esse é o jogo, e eu não jogo, eu não estou passando fome, eu não faço isso, graças a Deus. Eu prefiro não crescer 1 milímetro do que fazer uma bobagem dessas, ficar holofotando casos sem o mínimo de discernimento só para conseguir fama na internet. Eu não tô passando fome, gente, graças a Deus.
No caso do Bolsonaro, o que aconteceu? Vamos lá. Escolher uma frase dele para ilustrar aqui hoje com vocês é difícil, porque são muitas. Mas olha só o que ele disse, vamos dar uma bisóia. O negócio da Preta Gil, Quando né? perdem a razão, ficam chamando de homofóbico. Mas gostar de homossexual, pera lá, ninguém gosta, tá ok? A gente suporta. É algo muito forte que nós temos que olhar com muita calma. O Brasil é um país conservador, mas eu, sinceramente, acredito que seja tolerante. O que nós, a esquerda, fizemos? Holofontamos essa frase. O que acontece? Acontece que essa frase representa o pensamento de grande parte da população brasileira. Eu acho que o problema é a holofotação sem que haja o trabalho pedagógico nessa direção, né? E fora isso, né? É mó apito de cachorro do caralho. Nós fizemos Bolsonaro famoso. Não apenas a sua própria base impulsiona Bolsonaro, mas também os detratores, a oposição. Neste trecho, uma briga durante a entrevista de Marta Suplicy é causada. Bolsonaro já tinha representações feitas contra ele e ele não se importava. Era notoriedade. E vai ao microfone e chama o pessoal de partido de Porque não vai acontecer nada. fazendo coisa de viado. Isso inflama. Ao longe, o militante grita: homofóbico. E você é trouxa, você é um babaca. É igual aqueles idiotas, quando eu tô na rua andando, o pessoal gritou viado. É claro que eu sou viado, mas qualquer um vê. Você entrou no jogo de Jair Messias Bolsonaro. Você está holofotando o homem. Grande parte da sociedade brasileira, e muito grande mesmo, só tolera, aceita o homossexual. Não o celebra. Ué, não foi isso que vimos no meme da travesti Débora? Ela diz: as outras bichas que morram de inveja, a minha família me aceita. Ué, e por que as outras bichas morreriam de inveja? O que significa o verbo aceitar nesse contexto? Quando você holofota essa frase de Bolsonaro, ela vai ter ressonância e vai encontrar ouvidos que concordam com ela. Ou vocês estão achando que quando nasce sem o trabalho pedagógico. Diz, que bênção. Não, esse vai crescer e vai ser o maior viadinho da cidade. Vai ter a unha postiça. Não, vai ser sim. Coisa mais blinda do mundo. Nossa, como o Bira é conservador, anti-LGBT. Não, meu amor, eu só estou falando como as coisas são, não como elas deveriam ser. As coisas deveriam ser muita coisa, mas a realidade material que nós temos é essa. Aprenda a jogar com isso. Acho que é importante mais leve jogar lá o jogo. Pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador serve mais. Mais de R$1 bilhão gastos com eles. E é aquela coisa, né? O que provoca a indignação moral é justamente o fato dela ser um discurso que, politicamente, acaba sendo esvaziado. Porque esse é o pensamento da ideologia dominante. O racismo, a LGBTfobia, o machismo, o classismo são pensamentos que são a estrutura, né? O cimento que dá essa força, essa ligação da ideologia dominante com o projeto político da classe dominante. Então é claro que se a gente não propõe um trabalho pedagógico de constatação disso, de combate a isso, e que atravessa a denúncia pedagógica, né, a denúncia nesse sentido para além do seu aspecto performático, isso vai ganhar notoriedade no seio social. Isso vai ganhar notoriedade no meio público. Porque é justamente esse meio público que é atravessado por pessoas que estão imersas a vida inteira em ideologia dominante. Em ideologia que reforça esses aspectos que mantém o projeto da classe dominante funcionando. Por isso que a gente precisa estudar, a gente precisa se organizar, a gente precisa entender quais são as dimensões políticas e históricas desse processo, para na hora que vier uma pessoa vir falar qualquer bosta ou vir falar qualquer coisa, a gente saiba entender e como a gente vai trazer um contraponto a esse argumento, como a gente vai conseguir pedagogicamente explicar por que aquele pensamento ele é zoado. E de novo, ele é zoado para quem? Ele é zoado para um determinado grupo. Mas é preciso sempre que a gente entenda, gente, que o cara, quando ele é um homem político, né, e ele é um racista, ele é um machista, ele faz tudo isso, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele é burro. Não. Aí tá o erro. Aí está o erro fundamental, meu povo. Sabe por quê? Ele sabe o que está defendendo. E é por saber que ele está defendendo que ele o defende. É por isso. Porque o racismo, o machismo, o capitalismo, ele é bom para uma parcela da sociedade. Ele é bom para manter um determinado projeto político. Não existe política econômica, não existe ideologia que dá errado. Ela sempre dá certo. A
questão é se perguntar pra quem. A questão é se perguntar pra quê, tá ligado? Esse é o ponto importante. A gente precisa conseguir articular em torno disso. Em torno da gente fazer esse combate de uma denúncia que possa expandir esse processo. E entender que as coisas demandam tempo. Mas não só ter essa sanha individualista, né? Essa sanha que é a reprodução de uma dinâmica da razão individual. Do tipo, eu vou lá, vou mostrar que a pessoa é um bosta, não sei o que, não sei o que lá. E beleza, né? A gente sabe que o Bolsonaro é um lixo, é um bosta. Tudo bem, beleza. Mas as outras pessoas pensam dessa mesma forma. Porque elas estão imersas nessa ideologia. Elas estão imersas nesse processo. É nosso dever, enquanto militante comunista, fazer esse combate com paciência, fazer esse combate com escuta, fazer esse combate entendendo que isso vai demorar. Não vai mudar nada na realidade de imediato, mas é um processo constante, né? É um processo que a gente vai se articulando, é um processo que a gente vai construindo, não do dia para a noite. A frase do Bolsonaro encontra um lugar comum, tem um apelo emocional e holofotada, ela é potencializada. Sim. Bolsonaro fez um discurso para uma pequena plateia no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, contra as demarcações das terras indígenas e quilombolas. Os quilombolas medem 7 arrobas e não fazem nada. Meu Deus, eu vou compartilhar esse absurdo que ele falou. Vejam, ele é racista, ele é retrógrado, Sim, ele quer acabar com os índios. Exatamente. Mas os outros ouvidos escutam. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas Bom a demais. plateia composta Aplaude, por ri. filhos, netos, bisnetos do Holocausto, judeus bem-educados, ricos, riram das frases de Bolsonaro. Os ouvidos de fora acham que há muita coisa, né? Sim, errada nas demarcações indígenas e que quilombolas têm que trabalhar. Ora, eu trabalho... Como se eles não trabalhassem, né? Eles vão ficar mamando na teta do governo por quê? É o trabalho que não é pensado. Homofóbico? Não, não é homofobia, é a vida, eu concordo com ele. Eu não sou homofóbico. Quer dar o rabo? Dê. Longe de mim, mas dê. Racista? Ué, eu não sou racista, mas cota pra preto, aí é foda. Meu filho perde a vaga. Se o Bolsonaro é homofóbico... E olha só como isso é uma reprodução da estrutura social e econômica pela qual o Brasil foi criado. É a manutenção da frequência dos espaços que são considerados espaços públicos, espaços de cidadania, espaços de poder reservados aos membros da Casa Grande, reservados aos membros dos familiares do entorno do senhor de engenho. É uma manutenção que se realiza nesse aspecto, tá ligado? Vai falar que essas estruturas não têm a ver com o modelo de manutenção econômica que a gente tem? O cerceamento desse espaço, o cerceamento desse debate, o cerceamento da frequência desses espaços por membros da elite econômica latifundiária branca que a gente tem no Brasil, patriarcal, é parte de tudo o mesmo projeto. É parte daquilo que mantém esse projeto econômico funcionando em consonância. Funcionando aqui, ó, conectado, travado, tá ligado? Racista, machista, e tudo que ele fala eu concordo com ele, então ele não é homofóbico, racista e machista. Porque eu não sou isso. Eu não sou preconceituoso. Ninguém quer ser preconceituoso. Exato. Reinaldo Azevedo, muito Ninguém se dá conta. soube como jogar com Bolsonaro. Num debate na Rede TV, ele fez uma pergunta técnica sobre economia. Bolsonaro não soube responder. Esse era o jeito de não holofotá-lo, de reduzi-lo à sua mediocridade. Reproduzir que ele é homofóbico, machista, racista, neonazista... Todo mundo já sabe disso. Nada aos olhos de fora. No momento em que a sua família estava envolvida até o pescoço em crimes de corrupção, a imprensa preferiu dizer que ele declarou guerra aos Estados Unidos, porque ele disse que quando acabava o diálogo vinha a pólvora, caindo outra vez na cortina de fumaça que ele fazia... E era holofotação. Eu faço meia-culpa aqui e reconheço que Bolsonaro não é só um produto da holofotação. É verdade, ele é um projeto de dominação evangélico. É uma demanda conservadora que está correndo o mundo. Se não fosse Bolsonaro, seria outro. Mas foi Bolsonaro. E foi Bolsonaro pela holofotação. Mas eu holofotei pra cancelar. E quem que é você, filho? Você é o Serasa? Não existe isso que... Caralho, essa me pegou completamente do contrapé, né? Dá pra ver porque eu faço uma... né? É isso. Ai, caralho. Cancelamento não, meu amor. Ah, mas eu compartilhei que o DJ Ives supostamente espancou a mulher porque eu queria cancelar ele. O DJ Ives ganhou trocentos mil seguidores. O povo queria saber dele, queria engajar. Ah, não, mas e o Maurício do vôlei falando contra LGBT? Eu vou cancelar ele. O cara com milhares de seguidores. E hoje
é deputado federal. Puta porque que pariu, você velho. holofotou ele, achando que estava cancelando. Não vem com papo de cancelamento pra mim que eu não gosto. Quando eu já tô na rua, não é 7 dias não, é 7 anos. Já vivi muito. Isso é falta de enxada que você tá. É falta de enxada. Você nunca vai conseguir cancelar uma pessoa, porque a pessoa faz parte do sistema. Ah, eu vou cancelar a Anitta. Mas a Anitta tá sendo a garota propaganda da sua empresa de telefonia. Você vai cancelar seu celular por causa disso? Vai trocar? Vai pedir portabilidade? E você acha que para as empresas que fazem a gestão da carreira dela, né, da indústria cultural, não é bom que ela ganhe notoriedade? Tá ligado? Ah, não, mas você vai no banco, mas o banco é a garota propaganda da Anitta. Você vai... Ou seja, você é só uma bicha babaca. Você é só uma bicha babaca, é isso que você é. Você só holofotou, deu notoriedade, trouxe o nome de alguém à tona mais uma vez. E eu me recuso aqui a falar mais sobre o Siqueira Júnior. Não, ele ainda não está morto, ele ainda não perdeu sua última chance no jogo. Siqueira foi um enorme exemplo de holofotação. De emissoras pequenas, regionais, é holofotado para o Brasil todo. Assina um contrato com a Rede TV com abrangência nacional, em que está assegurado que ele podia dizer qualquer coisa que quisesse. Amilcar, dono da Rede TV, sabia os absurdos que Siqueira dizia. Ele foi holofotado até pela Xuxa. O poderoso nome de Xuxa Meneghel estava estampado nas notícias ao lado do nome de Siqueira Júnior. Quem não vai ler uma notícia dizendo que Xuxa está processando o apresentador por zoofilia? Luísa Mel também holofotou Siqueira. E sabe o que ele fez? Disse que Xuxa estava fazendo um livro com temática LGBT. Ele gritava: "A família brasileira não quer esse livro para o seu filho, não." Ele passou a ensinar como as crianças deviam se proteger dos abusos, vinculando supostamente a homossexualidade à pedofilia. É esperado que ele seja processado, é querido que ele seja processado, é fama, é notoriedade, é holofotação. Gratuitamente, Siqueira Júnior foi holofotado pro Brasil em todo. Publicidade. A partir de um meme em que ele dizia que o maconheiro ia morrer no Natal. Com uma bobeirinha dessa, olha o grande estrago que foi feito. Nós perdemos. E essas pessoas continuarão ganhando. A fama deles já é enorme por si só. Eles não precisam da sua ajuda para aumentá-la. As suas frases já são ecoadas por seus fãs. Não precisa que você as faça ir mais longe e encontre outros ouvidos sedentos por ouvi-las e bocas aptas a reproduzi-las. Vocês estão compartilhando o que eles querem que seja compartilhado. As frases que eles disseram não é algo que os envergonhe, que cause prejuízo à sua imagem, não. É algo que agrega valor à persona deles. Não é uma gravação escondida, é algo dito em público, em alto e bom som. Vocês só estão fazendo o trabalho de compartilhar o que eles querem que seja visto. Ou seja, não os incomoda, é holofotação. Parem de holofotar o que vocês repudiam. Parem de fazer famoso o que vocês odeiam. Eu tenho uma preocupação muito grande em não promover a guerra híbrida e não holofotar as coisas, por isso não as compartilho. E isso me prejudica enquanto produtor de conteúdo, mas eu não me importo. Eu tenho que ter responsabilidade com o meu público. Eu fico feliz de ter você que sinceramente quer me ouvir, quer refletir, quer ter senso crítico. Eu não estou aqui por fama, notoriedade ou dinheiro. Eu estou por você. Então entenda, viu um comentário que você não gostou? Deixe passar. Role o feed. Viu um posicionamento absurdo? Não holofote. Não vale a pena. Não compartilhe. Deixe no ostracismo. Não dê fama. Não dê notoriedade. Não divulgue. Deixe falar sozinho, pelo amor de Deus. Não mostre nem pro seu melhor amigo. Deixe que eles passem fome. Que eles não consigam nada. Não compartilhe cortina de fumaça. Não seja cabo eleitoral de ninguém de graça. Não faça ninguém babaca ficar famoso às suas custas. Pense direito. As pessoas não são todas progressistas ou revolucionárias. Nem todo mundo pensa como você. Na verdade, pouca gente pensa como você. Você não sabe em quem vai chegar o que você está compartilhando. Não trabalhe de graça para um babaca ser famoso. Se preserve. Se não é educativo, só serve para ganhar notoriedade e deixar o outro mais famoso. E mesmo sendo educativo, pode ainda não assim surtir o efeito desejado, porque a filosofia é questionamento. As ciências humanas têm divergência. Faça famoso aquilo que você acredita. Compartilhe o que você acha bom e quer que cheguem mais pessoas. Esse é o caminho da vitória. Então minha pergunta de hoje é:
Porra, bom, hein? Ou seja, não pode fazer react do Monarcão. Por isso que a gente parou. Por isso que eles querem. Todo absurdo que eles falam, eles ganham notoriedade, ganham impulsionamento. Por isso que a gente parou. Agora, a ideia é outra. O momento é outro. Tá ligado? Olhos desatentos. Você já compartilhou aquilo que você mais detesta hoje? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Eu adoro esse final. Que você seja feliz. Esse concerto de violoncelo do Bach é muito bom. Muito bom, hein? Caralho. Muito bom. Porra.